Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo e oportunidades aqui a todos os empresários do estado de Goiás, em especial você, meu amigo de Aparecida de Goiânia. Ao meu lado está o nosso presidente da SIAG, Max Coelho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rodrigo. Bom dia você que nos acompanha, nos segue nas redes sociais, nossos associados, nossos seguidores. Não deixe de curtir, compartilhar. Hoje nós vamos falar muito de empreendedorismo e não só de empreendedorismo, viu, Tiago? De mega empreendedorismo, né? O assunto do momento, M&A, equity, o que mais? Funding, tudo mais aí, valuation, um assunto que está muito no momento. Estratégia inorgânica. E aí? E eu acho que é um tema maravilhoso. Duas frases que o Rodrigo fala, que o Thiago vai apresentá-lo, muito bacana. Momentos de sócios diferentes, né? Qual é a palavra? Sócios em momentos diferentes. Sócios em momentos diferentes. Então você não perca, siga a gente, acompanhe aí que temos um conteúdo excepcional e no futuro já marcar uma masterclass para todos aí. E também temos muito evento, né? A semana de evento. Com certeza. Esse é o mês também do advogado, né? Então dia um abraço 11. ao nosso presidente da OAB, né? Dia 11? Foi dia 11 aqui, dia 11 foi o dia do advogado, mas a festa do Rubi, o baile do Rubi tradicional aqui de Aparecida vai ser dia 15. Dia 15, né? O baile de Rubi seccional Aparecida, né? Porque nós temos Aparecida, porque o céu da OAB é Aparecida, então a Goiás faz a festa em Aparecida e também a seccional de Aparecida faz seu baile também junto no mesmo mês, em datas diferentes. E essa semana será no dia 15 aqui. Um abraço ao presidente Sebastião Justo, estou lá prestigiando, obrigado pelo convite aí, pode contar com a CIA, conte com o seu amigo e irmão aqui, tamo juntos. E um abraço, presidente da OAB também, meu amigo Rafael Lara, viu? Um grande abraço. E também, nas próximas semanas, temos aí a Belvox, né? Um grande evento de som automotivo, temos aqui um espaço especial aqui para grandes eventos nessa pegada automotiva, vão ser 3 festas seguidas, vai ter uma semana Belvox, no outro mês já vai ter a Deboche também, então tudo naquele espaço, na instância Infinity. Então estamos aí, Aparecida aí na cultura automotiva também para falar. E na próxima semana, no dia 27/8, vamos falar muito sobre isso aqui, que é Masterclass, com o nosso amigo Rodrigo Leite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar de Masterclass. É isso aí. E a nossa estrela dessa manhã, do nosso Podstar, é Rodrigo Leite. Ele que é engenheiro de computação formado pelo ITA, MBA no MIT, 10 anos de especialidades aí no M&A, isso, né? M&A and Private Equity, consultor estratégico, vai trazer uma Masterclass aqui especial, exclusivíssima aqui em Aparecida de Goiânia, agora no próximo dia 27 de agosto. Então nós vamos conversar muito com ele, entender sobre essas siglas aí. Se você ainda não entende, é a oportunidade de saber de todos esses assuntos do ramo do negócio. Antes, quero mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão conosco aqui no nosso Podstar e nos auxilia a levar esse programa sempre com qualidade e grandes informações para vocês. Temos conosco o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Mobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa pode e deve vir fazer parte também aqui do nosso Podstar. Vamos conhecer um pouco mais o Rodrigo Leite, ele que tem todo esse currículo que nós falamos aqui, um pouco mais. Mas para conhecer você, Rodrigo, você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte, mas eu nasci aqui pertinho, nasci em Brasília. Meu pai era milico e aí ficava um pouquinho em cada canto, eu acabei nascendo em Brasília, mas cresci e hoje resido em Belo Horizonte. Aí, da infância para frente foi lá em Belo Horizonte, mas teve que sair também para a faculdade. Eu tive que sair, eu estudei em São José dos Campos, né? Eu fiz engenharia de computação pelo ITA e depois fui trabalhar em São Paulo, fui para Faria Lima, né? Me mandaram fazer um MBA fora, meu MBA foi no MIT
E lá eu estudei muita economia e microeconomia principalmente, mais para teoria mesmo. E voltei, fiquei mais um tempo na Faria Lima antes de conseguir, a duras penas, voltar para Belo Horizonte. Porque é difícil, para quem entra naquele miolinho de São Paulo, é difícil voltar para a terrinha. Você ficou quanto tempo ali na Faria Lima? Eu fiquei 15 anos no estado de São Paulo, né? 5 anos estudando em São José dos Campos, os outros 10 anos ali por São Paulo. O MBA foram 2 anos fora. Morei em Boston, lá. O MIT fica em Cambridge, que é colado em Boston. E aí, mas no bruto foram 15 anos fora de casa, né? Saí, voltei. Voltei já bem formado, já tinha sido sócio de consultoria estratégica, já estava ensinando estratégia para fundos. Acho que é interessante a gente explicar aquelas letrinhas que você falou, M&A e Private Equity. É isso que eu estou preocupado, porque eu tenho quantos podcasts ainda até o final do ano? Que o Thiago gastou o inglês dele Pois tudo. já acabou tudo aqui, ó. Ele gastou o inglês tudo para falar as siglas. Foi falar as siglas, mas falou tudo até aqui. bonito o inglês. Falei, acabou. Não podemos ter mais Acabou, nenhuma né? frase em Vamos inglês que ele já gastou. Vamos traduzir tudo agora. O inglês dele. Mas traduz aí. Não, mas deixa eu só aproveitar, presidente. Antes dele falar dessas siglas, falar como que foi essa iniciando para engenharia de computação e mudando dessa área, desse segmento. Como é que muda, né? Como é que sai de uma coisa e entra na outra? O que te instigou a isso? Ó, é o seguinte, lá no final das contas, o mercado financeiro e o mercado de consultoria estratégica são muito quantitativos, precisa de muita matemática. E aí, tudo bem, administração, economia, você estuda matemática também. Mas o mercado de engenharia nem sempre é um mercado cujas oportunidades de profissionais estão tão boas assim. E aí o que acontece? O mercado financeiro e as consultorias estratégicas contratam muito engenheiro. Eles vão nas melhores escolas de engenharia e passa a rede lá, né? Lá no ITA... Você foi peneirado. Lá no ITA, pelo menos metade da turma, todo ano, vai direto para o mercado financeiro, para as grandes consultorias estratégicas. E aí, comigo, no meu ano, não foi diferente, né? Eu amava computação, engenharia de computação, amava, só que aí... Já desenvolvendo software, fazendo tudo? Exatamente, já vendia software e tal, já estava engajado no negócio. E aí, na época, na década de 90, uma oferta de emprego da IBM, outra da Digital, que era uma grande empresa naquela época, uma consultoria estratégica lá da Faria Lima me fez uma proposta por 3 vezes o salário. Aí com o coração partido eu fui. Só que depois de 1 mês trabalhando em consultoria estratégica, aí, putz... Aí abre a caixa de Pandora. O último andar do Grupo Sul-América Seguros, com um CEO ultra experiente, um acionista lá conversando também, aquelas discussões incríveis. Eu falei assim, caramba, esse povo aqui é muito inteligente. Esse mundo é como se eu tivesse engolido a pílula vermelha lá e de repente eu enxerguei o mundo. Entrou na Matrix. Esse banzo aí de sair da área técnica durou no máximo 1 mês, esse 1 mês ali. E depois disso eu nunca mais saí. Tive o privilégio de trabalhar com grandes grupos, né, bem em assuntos de conselho, já trabalhando com fusões e aquisições desde o primeiro ano, M&A, né, e fundos de private equity, que são aquelas siglazinhas que a gente precisa falar sobre elas, né? Mas você chegou para voltar para Minas Gerais, como que foi? Bom, aí foi... Eu tive que navegar contra a correnteza mesmo, né? Precisei... eu queria muito voltar, eu gostava muito de Belo Horizonte, minha família estendida, etc e tal. E aí eu meio que forcei a barra. Com a minha qualificação naquela época, eu busquei uma recolocação em Belo Horizonte e foi muito complicado, porque em alguns lugares falavam assim, Rodrigo, para te pagar o que você, né, deveria receber aqui, sua expectativa, dá para contratar outros 3, mas, né, com o mesmo valor. E aí, assim, o pessoal ficou muito balançado, gostou de você. Ou seja, eu tive que meio que forçar a barra. Eu fui e pronto, né? E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, montei uma empresa. Através dessa empresa, a gente até prosperou por um lado, mas rapidamente eu deixei essa empresa
e me liguei a um grupo nacional de consultoria estratégica e fusões e aquisições e voltei rigorosamente para o mesmo ramo, que foi o que eu fiz a vida inteira, né? Então dá para ter esse movimento, essa área fora de São Paulo, fora da Faria Lima. Sim, com certeza. Inclusive, nesse momento, o Brasa Capital, né, que é a minha empresa, está contratando para poder montar uma equipe aqui em Goiânia. Olha só. A gente já tem equipe em São Paulo, onde estão os grandes fundos, os grandes compradores de empresas. A gente tem nossa sede em Belo Horizonte e vamos ter uma unidade em Goiânia. Estou contratando 2 pessoas para poder ser o início do processo aqui. Então, dadas as oportunidades. Aqui, vamos convidar, então às vezes tem alguém já tá nos assistindo querendo aqui, mudar de ramo, oportunidade como essa, né? Com certeza, com certeza. Paga bem? 3 vezes mais que a Dell? O mercado financeiro paga bem, em geral. Não, tô falando no início, né? Tô falando essa agora no início. Eu sei que aqui é uma aposta, né? Quando o cara entra na empresa, aí a gente cara vai está pra começando aposentar. por analistas júnior locais aqui, né? Que vão... A nossa equipe sênior vem de São Paulo, vem de Belo Horizonte, né? E com uma equipe júnior local para poder apoiar nas demandas que a gente já está tendo aqui em Goiânia. A gente fechou um grande negócio recentemente, talvez a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos. A gente quer conhecer um pouco mais, até além desse trabalho do Rodrigo Leite, conhecer esse mundo. Que às vezes muitos podem acompanhar ou por alguma série que inspira, por alguma notícia do jornal, mas não vivencia. E é uma oportunidade da gente desmistificar, né, realmente para todos os grandes empresários aqui, aqueles que estão crescendo cada vez mais, aqueles que querem voar com as águias mesmo, tem condições. Verdade, e está disponível, né? A SEAG traz essa parceria com o Rodrigo Leite, com a Brasa Capital, né? E justamente para isso, oportunidade para os empresários goianos ter esse contato. O Rodrigo já está em Goiânia há muitos anos, fazendo aí grandes fusões, que ele vai falar um pouco aqui. Então, nessa conexão, nós conhecemos através de um grande amigo, né, Rodrigo? Então, trazendo essa oportunidade para você, empresário. No dia 27, nós vamos falar um pouco disso aí, mas é muito importante. E você falou uma coisa muito certa. Quando o empresário daqui, ele fica tão no dia a dia, tomado, e paga incêndio aqui, toca aqui, no operacional, mesmo que ele esteja um pouco no estratégico, mas ele acha muito distante a Faria Lima, né? Fala, não, a Faria Lima não é para mim, acho que eu não estou no momento. E às vezes tem empresário que fatura acima na casa de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões anos, mas fica tão focado no seu negócio que não dá espaço para isso. E a Masterclass é justamente para dar essa pílula vermelha para eles aí, para abrir a mente e ver que pode se fazer e o que pode crescer na empresa, né? Eu acho fenomenal isso aí. Exatamente. Mas explica pra gente essas siglas, M&A, o que seria isso? M&A e aí assim, eu já vou pedir desculpas se escapulir mais termos em inglês aqui, que é meio que mania da Faria Lima. Fugir, né? Eu já estou há mais de 30 anos nesse mundo aí, então a gente vai adquirindo esses vícios. Por mais Faria que Lime. o Farina Lime. O Faria Limer, né? É o cara que vem da Faria Lima. Então todo mundo me chama de Faria Limer, não vim de coletinho, né? Porque senão aí ferrou mesmo. Você virar chocota. Mas o termo M&A. M&A, fusões e aquisições. Só que ninguém fala F e A, né? Então, porque já internalizou no linguajar dos negócios lá da Faria Lima a sigla M&A em inglês, Mergers and Acquisitions, né? Que são fusões e aquisições. Então, M&A significa comprar empresas, vender um pedaço, aceitar um sócio minoritário ou então vender o controle da empresa, mas ficar lá dentro, né? Isso é M&A. São projetos de fusão e aquisição. E acontece M&A no Brasil inteiro com muita quantidade, né? São mais de 1.000 negócios de tamanho relevante, acima de 20 milhões de reais, que acontecem todos os anos no Brasil. Acontece muito negócio ao redor de Goiânia também de M&A. A gente tem muitos advogados bons locais que sabem fazer M&A e têm essa experiência. Então o M&A está muito mais por aí do que a gente imagina. Verdade. Agora, a sigla M&A é que muitas vezes o pessoal não usa. Ah, não, fulano vendeu a empresa. E esse assunto de vender a empresa é um assunto
envolvente, né? Quer dizer, o empresário gosta de falar sobre fusões e aquisições. É um assunto glamuroso. Então, no churrasco, assim, às vezes, alguém que sabe que eu trabalho com M&A, sempre se aproxima assim, falando, Rodrigo, quer dizer que você trabalha com M&A, né? Então, eu tenho 10 postos de gasolina, um deles eu vendi outro dia e tal, não sei o quê. Aí já vem contar o caso dele. O empresário gosta de falar de M&A, mas assim, você precisa... sair do amadorismo e entrar no profissionalismo. Né? O glamour do M&A é muito legal, muito interessante. Tem gente que tem objetivo mesmo, né? Quero vender minha empresa por 200 milhões, por 100 milhões, por 500 milhões. A Masterclass ajuda nisso também, mas não é sobre vender sua empresa. A Masterclass é, de fato, é como se fosse um curso intensivo de Faria Lima, por um lado, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui é para o cara tirar o chapéu de gestor apenas da empresa dele e botar um chapéu do acionista estrategista, né? Igual aqueles acionistas que jogam esse jogo no nível pro, entendeu? Mas aí a gente fala assim, mas o que seria esse acionista nível pro? Quem seria esse acionista nível pro? Não, legal. A gente costuma falar que os acionistas nível pro, tem dois grandes grupos de acionistas nível pro. São aqueles caras cuja profissão em tempo integral, a ocupação principal dele é ser acionista. Mas ele faz isso num nível pro, né? Porque tem os caras que... Dono da Ambev é um desses. O dono da Ambev é um desses. Com certeza. Você quer entender quem que é os caras? É o dono da Ambev. Então vamos lá, dois grupos. Os principais acionistas dos grandes grupos empresariais, das grandes famílias. Imagina, por exemplo, família Moreira Salles. Tem lá 60 empresas diferentes, grandes, médias e pequenas. Os caras são acionistas no nível mais pró que existe. Tá? Os caras são feras como acionistas. Né? Eles têm os gestores que tocam. Cada uma dessas 60 empresas tem excelentes gestores, tem o conselho, tem o CEO, mas o cara é acionista nesse nível pró. Tem também os fundos de private equity. Private equity é aquela outra, eu já vou explicar o que é private equity, mas esses fundos são aqueles que o fundo chega, compra o controle de uma empresa, ou compra um pedaço da empresa, turbina ela de crescer e depois vende, ganhando muito dinheiro no caminho. Isso é o fundo de private equity. Os melhores fundos de private equity eu também chamo de acionistas pró. Então a Masterclass é sobre isso, é ensinar as ferramentas dos acionistas pró. O que eles fazem que você não faz? E poderia fazer. Então, quer saber? Tem que vir participar aqui do Masterclass aqui para entender um pouco mais sobre isso. E lembrando que essa Masterclass é dia 27/8. Tá aqui o link. É link que você vai deixar, Pedrinho? O link vai estar aqui, vocês vão seguir, mas qualquer dúvida, olhe nas nossas redes sociais, ligue na CIAG, procure na minha rede, ou procure o Thiago, que nós vamos explicar. Dia 27/8, às 8h30, são 2h30 intensivo, um bate-papo com café da manhã e um bate-papo com 10, 12 empresários, né, de alto nível, como diz o Thiago, é limitado, é exclusivo, então... Não percam, quem chegar primeiro bebe água limpa. Nós estamos abrindo agora essa oportunidade aí. Aliás, não estamos abrindo agora, né, Thiago? É bom lembrar. Sim. Isso já está nas redes sociais. O que nós estamos falando é reforçando, né? Porque já está nas redes sociais há mais de uma semana, né? Hoje é dia 13, né? Então já está mais de uma semana que estão nas redes sociais. Exatamente. Divulgando, né? Uma inscrição por empresa e você pode... Na verdade, a gente... prefere que você leve seus sócios, ou então seu cônjuge, você discute empresa com seu cônjuge, ou filhos, né? Quer dizer, um dono da empresa levar os filhos. Até 4 pessoas por empresa, você está convidado. Uma inscrição por empresa, o custo, se não me engano, é 500 e alguma coisa reais. É um valor simbólico. Um valor simbólico, mas assim, o papo é um papo de milhões, de fato. Né? É isso que eu ia perguntar, qual que é o público? Porque você disse assim, acionista pró. Vemos, cara, o top do top. Mas o empresário, qual empresário que você está esperando neste evento? Que está nos assistindo. Fala, como que eu vou saber que é para mim, Rodrigo? As ferramentas que a gente vai explicar e todo o conteúdo que a gente vai ministrar nessa aula, é uma aula, Masterclass é uma aula, né?
elas só são relevantes a partir de 10 milhões de reais de faturamento por ano. Então, faturou ali 800 mil por mês, 1 milhão por mês, para cima, elas já começam a ser ferramentas relevantes. Então, a gente está sugerindo para empresas de 10 milhões de reais de faturamento ano para cima, e quanto maior o seu faturamento, mais importantes são essas ferramentas. Então, no último evento que a gente fez em Belo Horizonte, a gente teve empresas de 200 milhões, 300 milhões, de 1 bilhão de faturamento. Mas teve também de 10 milhões. Teve de 15, 20, assim, a partir de 15, 20. Porque às vezes tem então tem uma de 300, eu só tenho 15 e não vou. Não. Venha, é para você também. É para você vir, para você se tornar o de 300. É lógico, você chegar nesse ponto. E vou te falar uma coisa. O presidente do conselho e acionista, que era da família, da empresa de 1 bilhão de reais, ele amou o conteúdo, ele elogiou assim rasgadamente. E o pequenininho também gosta muito do nosso conteúdo. Então, assim, é um conteúdo bala. Eu acho que vocês vão gostar. Quem for no evento vai gostar muito. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Só para vocês terem noção, o Rodrigo já vendeu algumas empresas, sem dizer nome, mas vamos falar do tamanho que elas eram, os tamanhos que ficaram, que você preparou, para o cara entender. Mas ele pode até citar exemplos. Se teve algum caso aqui em Goiás, que você para exemplificar para a gente, né? A gente faz várias transações por ano, na verdade. A gente tem, né, no nosso currículo aí, tem mais de 30 transações que a gente consegue falar comprador, vendedor, como é que foi a transação, detalhes. Uma que eu acho que é interessante, de fato, é essa que a gente estava conversando, que é a Alrede, uma empresa de Goiânia, relativamente pouco conhecida em Goiânia, porque, na verdade, é a maior empresa independente de telecomunicações do Centro-Oeste. Tem uma atuação bastante grande ao redor do estado de Goiás, no DF e no Mato Grosso, com um pouquinho de sobra ali, um pedacinho de Minas em Unaí, um pedacinho de Minas no Triângulo. Sei. É a maior empresa em extensão geográfica e tudo. Essa empresa, ela foi fundada em 2022. Nossa, foi fundada em 2021. Nossa, nova? Na verdade, ela foi formada através da fusão de outras empresas. Né? Entendi. Então foi uma fusão de... Na verdade, não foi uma confusão, porque o negócio foi bem... Né? Mas quase, né? Mas foi uma fusão. Uma co-fusão. No final das contas, assim, originalmente foi uma fusão de 4 empresas. Certo. E depois disso a gente trouxe outras empresas para poder se fundir. E isso é chamado de M&A. Só para a gente deixar claro para as pessoas. Fusão. Cada uma dessas fusões foi um M&A. E aí, assim, individualmente, elas valeriam X. Mas juntas, cada uma delas passou a valer 4x, 5x. Isso que então, é importante a gente falar disso. E eram empresas pequenininhas, né? Eram empresas pequenas, e aí depois a fusão se transformou numa empresa já respeitável, né? A gente lá para 2021, 2022, a gente estaria falando ali de um valuation de 300, 400 milhões de reais. A transação que foi assinada agora em maio de 2025 foi uma transação de 735 milhões de reais. 55% da empresa foi vendido e o valuation foi esse, 735 milhões de reais. São 27 acionistas, todos daqui do Centro-Oeste, e estamos aí agora auxiliando esses clientes nossos, porque ao longo dos próximos anos, os outros 45% também vão acabar sendo vendidos. E aí existe bastante valor para colocar para dentro ainda. Então é um negócio legal, um negócio grandão, gigante, que foi feito aqui em Goiânia, e muita gente daqui de Goiânia nem sabe que isso aconteceu. Mas está na imprensa, foi oficial. Estamos só aguardando a aprovação final do CAD, que é o órgão antitrust, para poder, de fato, consumar o negócio. E então, só para corrigir um negócio aqui, como a gente está traduzindo, para você não gastar... Sim, vamos lá, ajuda a gente. Quando ele fala de valuation, o que é valuation? Explica para nós aí. O que é valuation, viu? Pedrinho? Valuation é o valor é o valor efetivo que aquelas ações têm para o acionista, para quem está comprando e etc. E tal, né? Quando você fala do valuation da sua empresa, está basicamente falando de quanto que ela vale. Existem uma série de metodologias para poder estimar, para poder aferir esse valuation,
E existe também bastante opinião do que deveria ser o valuation, né? Se mais para cima ou mais para baixo. Esse é um assunto, obviamente, muito quente para quem está falando de fusões e aquisições, né? De M&A. No M&A, o valuation é um dos aspectos mais importantes. Quando você fala de fusão e aquisição, todas precisam passar pelo CAD? Não, só as aquisições acima de um certo tamanho, né? Existem umas regrinhas ali, aí depende assim, o comprador tem que ser muito grande e o comprado tem que ser de médio para grande. Então, quando você tem um comprador muito grande e um comprado de médio para grande, se for explicar de uma forma simples, precisa passar pelo CAD. E quando passa por todo esse processo, aí o Max vem e falou sobre a questão de sócios. Como que é lidar com essa situação, no dia a dia, como você mesmo disse, nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo está na mesma situação financeira. Como tempo, né? Lidar com isso? Perfeito. O sócio, a relação de um sócio com a sua empresa acaba sendo, em muitos casos, para o empresário de tamanho médio, uma relação muito pessoal, né? Muito familiar. Você se envolve com a empresa num nível, aí bota gente da família, ou então às vezes você convive com gente que está na sua empresa, às vezes mais do que você convive com gente que está na sua família. Quando é uma empresa de sócios, aí você tem mais de uma pessoa entremeando sua vida com a empresa, né? E aí tem duas situações possíveis quando você tem mais de um sócio. Ou os sócios estão rigorosamente na mesma vibe, querendo a mesma coisa, e aí ótimo, né? Aí a gente tem todo mundo alinhado, você não tem drama, frustração, e não tem conflito, não tem destruição de valor. Está todo mundo construtivo o tempo todo. O problema é quando você tem desejos diferentes. E esses desejos diferentes, está tudo bem, são pessoas diferentes, né? Você pode ter certos conflitos por causa disso. Por exemplo, quer turbinar de crescer, pegar mais risco, pegar dinheiro e acelerar. O outro pode falar assim, opa, não, peraí, eu quero menos risco, eu quero segurança, eu quero estabilidade, eu quero tranquilidade. Então, esse é um exemplo normal, assim, acontece o tempo todo, de sócios em momentos diferentes, né? E acontece muito também em gerações diferentes na família. Às vezes, metade da empresa é do pai, a outra metade é de 3 filhos. Aí você tem, o pai tem uma idade, acha que vai se aposentar dali a poucos anos, 5, 10 anos. Às vezes ele fala assim, gente, vamos vender, vamos dividir o dinheiro, fica tudo mais tranquilo, a gente já resolve a situação. E às vezes os filhos estão ali assumindo o negócio e tal, eles querem tocar durante mais tempo. Eles querem tocar durante mais tempo, mas o pai quer aposentar. Aí ele vai fazer o quê? Vai comprar a parte do pai? Às vezes é possível, às vezes não. Aí o que acontece com sócios em momentos diferentes? Ou você tem uma preponderância de um lado em cima do outro. Então, quem prepondera faz do jeito que quer fazer. Quem fica do outro lado fica frustrado. Aqueles dramas pessoais. Putz, eu queria já ter vendido há muito tempo, mas eu estou aqui preso com meus 7% e tal, não sei o quê. Um drama, uma frustração, você vai ficar preso ali. Verdade. Meu maior patrimônio é meus 7%, mas... E aí não estamos distribuindo dividendo, porque a empresa está crescendo, eu estou aqui com meus 7%, o que eu faço com ele? Não tem nada para fazer com ele. Eu recebo aqui meu saláriozinho e tal. Esse é um problema, de fato, cara. Tem muito isso, né? Economicamente eu estou bem, mas financeiramente eu estou ferrado. É verdade. Isso é normal, né? Agora, tem a outra situação, onde um não prepondera em cima do outro. Você, por exemplo, 2 ou 3 sócios, cada um querendo uma coisa e com participações equilibradas. Aí, na hora de tomar decisão, é um problema, porque as coisas ficam travadas, é muita discussão, é muito política ali, queda de braço. Trava demais, né? Nervosismo. Às vezes a empresa fica travada. E aí, cara, definitivamente não é mais uma sociedade construtiva. No final das contas, é gravíssimo esse problema. Na Masterclass, a gente vai ensinar como que você tem que fazer quando você está nessa situação. Tá? Esse, por exemplo, é só um pedacinho da Masterclass. Que muita coisa legal. Né? Que é bacana demais. E outra coisa que o Rodrigo fala muito bem, que é para você, empresário, olhar, poxa, mas nossa, tantos termos ingleses e tudo, será que é para mim? Se você fatura e tem interesse, porque o Rodrigo fala uma coisa que é verdade. Tem 2 tipos de empresa. Uma empresa que é feita para vender e uma que é feita para durar.
E aí, na Masterclass, você vai começar a ter essa noção, esse insight. Se você realmente está querendo vender, eu tenho um sonho de vender, mas no fundo você não quer. Sim. Né? Ou se realmente, nossa, é uma empresa do amor, fala, não, depois que eu aprendi a fazer um valuation, eu entender mais ou menos como é que é fusão e aquisição, pensar como a Faria Lima pensa, eu acho que brilhou meus olhos para vender. Eu vou viver meu sonho, né? Vou morar na praia, enfim. Então, esse é o momento, então é uma oportunidade. Então, venha conferir, que é bastante assim. E ela é exclusivíssima, tá? Rodrigo vem na parte da manhã, tchau, volta para Belo Horizonte, que a vida que segue, tá voltando para Faria Lima. Então, vamos aproveitar ele aqui. E se você não tem condição de vir, tá viajando, né, Rodrigo? Não tem importância. O Rodrigo é parceiro nosso. Vocês deixem seus contatos, que depois o Rodrigo marca uma agenda para visitar numa empresa, se for interessante, né, Rodrigo? Se for ou outra que não puder vir, né, por não estar preparado para o dia 27, tem viagem marcada, não tem sócio que pode vir, mas se você não puder, é o que o Rodrigo falou, mande sócio. E tem que ser sócio, não pode ser colaborador, gerente, diretor financeiro. Essa não é uma conversa para executivo, não é uma conversa, é uma conversa para dono, proprietário, donos de empresa, porque a gente vai falar de coisas assim, muito pessoais, no final das contas é assim, a relação do dono com a empresa. Não é uma palestra sobre a estratégia que fica na cabeça dos executivos. É uma palestra sobre a estratégia que tem que ficar na cabeça do acionista. A estratégia do dia a dia, vendas, eficiência, logística, gestão e tudo, isso aí é para executivo, é para o CEO, para o diretor financeiro. Eu vou falar sobre ferramenta de estratégia inorgânica, é o que o acionista deveria estar fazendo, só que aplicado ao cenário de empresas médias. Então, é o jogo dos Moreira Salles, que tem 60 empresas. Eles não têm tempo de ficar falando ali o que o diretor financeiro de uma está precisando e o que o diretor financeiro de outra. Então, não é uma coisa para diretores financeiros. É uma coisa análise macro, né? Para dono. Mas eu nem vou mais lá na empresa, eu já aposentei. Ou então, assim, não, eu sou só a esposa, eu sou o filho. Quem toca a empresa é meu marido. É para você, esposa, é para você, filho. E é para você, marido, também. É para os acionistas, é para a família, aquele pessoal que fica mais longe, né? É para os donos. Então, papo de dono para dono, do que o dono precisa pensar quando ele está pensando sobre aquela empresa. Então, a gente vai ensinar a você olhar um pouco mais de longe para a sua empresa e usar as ferramentas da estratégia inorgânica, que o dono, mesmo a pessoa que fica mais longe, aquele sócio distante, que o primo que toca a empresa, mas ele é dono também, é para você, primo, que fica mais distante da empresa. Também é o que toca, né? E o que toca, exatamente. Faz todo sentido. É para o papo da família. A família do... na minha família eu tenho 15 sócios. Então, para ir todo mundo vai ter que fazer 4 inscrições. Ou senão a gente contrata o Rodrigo para ficar uma tarde com vocês lá, né? Aí a empresa precisa, né? Muito bom. Mas também é bom deixar claro que assim, mas eu não quero fazer aquisição, eu não quero vender. É para você da mesma maneira. Não é sobre M&A o papo, é sobre M&A também. Também, né? O papo é sobre o que o dono precisa se preocupar quando ele está pensando de uma forma estratégica. Vamos falar de estratégia inorgânica. Eu vou ensinar o que é isso. E aí você fala, mas por que é para mim? Porque se você não fizer, seu concorrente está fazendo, tá? E para ter... mas é verdade. E para ter essa estratégica, ele precisa se afastar um pouco da empresa? Não é sobre se afastar. Você vai se manter fazendo o que você faz hoje no dia a dia, né? Não, eu estou executando muito, eu fico mais na gestão o dia inteiro, etc. e tal. Ok, vai continuar executando, vai continuar na gestão, mas naquele momento, naquela masterclass, você vai tirar temporariamente o chapéu de gestor, vai botar o de acionista. E aí você vai aprender algumas ferramentas. Você pode usar ou não. Sim. Né? Eu acho que você todos deveria vão usar todas. Né? Acho que deveria usar todas. A gente vai ensinar. Essa é a oportunidade. Vai dar o caminho das pedras. Vai dar o caminho das pedras, que é importante. E às vezes, Thiago, ajuda o dono a sair. Porque ele imagina, porque assim, eu já vivi muito isso. Quando você fica muito no estratégico,
E no operacional, e você tem um medo de sair para ir para o estratégico, porque, sei lá, vou deixar meu filho, algo que eu criei. Esse processo sucessório. E ninguém é tão tudo, bom né? quanto eu, né? E acha, o dono tem essa mania de achar que ele é insubstituível, e sempre tem alguém melhor do que a gente, alguém que é melhor em uma coisa, outra em outra, e é normal em empresas. Exatamente. E quando você começa a vestir esse chapéu de acionista, entender o processo e ver que você acionista, agora ele deu o exemplo do Moreira Salles, igual deu o exemplo da Ambev, como é que é o nome dele? Jorge Paulo Lemann. Tem empresa que o cara nunca nem foi. Na África não tem nem noção. Ele vê números, se tem 200 ou 300 funcionários, se a porta tá bonita ou tá feia. Ele tem um padrão a se seguir e alguém tem um compliance que vai seguir aquilo ali para ele. Ele está focando no macro, os dados são macros. E aí ele começa a entender igual eles já pensam, né? Qual que é uma análise macro? O que eu tenho que ver? Ou se eu posso crescer, ou se eu devo ficar do mesmo tamanho, ou se eu devo adquirir, ou enfim. Tem N opções para você fazer aí nessa Masterclass, Thiago. E esse foi um ponto muito bom que você colocou, Max. Eu nunca costumo articular dessa forma, mas você tem razão. É possível que várias das empresas... eu dei o exemplo dos Moreira Salles. O Pedro Moreira Salles pode não ter ido em várias delas, mas eu tenho certeza absoluta que ele sabe a narrativa estratégica de cada uma delas. Total. Eu vou falar sobre narrativa estratégica na Masterclass. Ele sabe a narrativa estratégica de cada uma das 60, porque ele é um acionista estrategista. Cada uma das 60 ele pode não ter ido lá, mas... E não é só a narrativa estratégica, não. Ele sabe algumas outras coisas sobre elas, muito bem sabido. E é só isso que o acionista estrategista, né, em alguns casos, precisaria fazer mesmo. As decisões são de alocação de capital, alocação de foco, alocação de talento e alocação de tempo. É isso que o acionista estrategista faz. Aloca capital, aloca tempo, aloca foco e aloca talentos, tá? Mesmo que seja você mesmo ou outros, né? E além disso, tem uma série de outras decisões que você precisa tomar nessa ótica da estratégia inorgânica, e é sobre exatamente, são coisas que pouca gente fala por aí, mas elas participam disso que a gente está falando de estratégia inorgânica. Olha aí. Que a gente aprende nos melhores MBAs, a gente aprende, por exemplo, quem é consultor de estratégia em grandes empresas de consultoria estratégica global, estou falando de McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & Company, essas empresas e os grandes bancos de investimentos, Goldman Sachs, JP Morgan, BTG, Itaú BBA, quer dizer, esse pessoal, todo mundo que trabalha ali, manja desses temas de estratégia inorgânica que você, empresário de nível médio, também deveria manjar. E assim, você vai ter um upgrade gigante dentro da Masterclass, tá? E quem gostou da Masterclass, quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais, a Brasa Capital tem mais consultoria para auxiliar as empresas? A gente tem, falando um pouquinho do Brasa Capital, a Brasa Capital é uma boutique de fusões e aquisições, uma boutique de M&A, assim como várias outras no Brasil. No Brasil tem 2.000, sei lá, boutiques de fusões. Para cima. E crescendo. E esse dado crescendo. Grandes executivos, quando estão entre missões, entre empregos, eles assumem uns mandatos de M&A e tal e tentam ganhar um dinheirinho com isso também. É muito fácil de entrar. É recorrente nisso. Muito fácil de entrar no mercado de boutique de M&A. Então, e o que faz uma boutique de M&A? A gente ganha dinheiro através de transações. Então, eu ganho dinheiro quando alguém me contrata para poder representá-lo numa transação, seja adquirindo, seja sendo adquirido, seja transacionando um pedaço da empresa, uma parte das ações, recebendo dinheiro em troca de ações, ou mesmo, às vezes, a gente é contratado por alguém que tem dinheiro e vai injetar o dinheiro em uma determinada empresa, né? Então, a boutique de M&A ganha dinheiro quando ela está no âmbito de uma transação. Então, para isso, é isso que a gente sabe fazer muito bem, transações. Além disso, pelo DNA de consultoria estratégica dos nossos colaboradores, meu inclusive,
nós somos extremamente consultivos. Então, a nossa pegada, o nosso diferencial nesse mundo de 2.000 boutiques de fusões e aquisições é esse. Como a gente vem do mundo de consultoria estratégica, a gente entrega muita estratégia, entrega muita consultoria ao longo do nosso trabalho. Então, normalmente não assim... é só regra de compliance, melhorar a governança. Não, Você dá muita estratégia. Então. Eu brinco assim que... Antigamente, quando eu era consultor de estratégia, eu vendia consultoria estratégica. Hoje em dia a gente dá consultoria estratégica de graça, em troca das transações, entendeu? Então a gente estabelece estabelece o relacionamento com os empresários através da consultoria estratégica. Entendi. Tem empresa que nos contrata pela mentoria. Ele quer aquela mentoria recorrente, mas a gente só entrega a mentoria e cobra pouco, né, na verdade, em troca de um direito adquirido pelas transações do cliente. Então, o modelo de negócio é esse. Mesmo se o cara vender. Por isso que a gente faz muitas transações. Entendi. O cara que não vai vender... tem empresas que são feitas para durar. Ah, Rodrigo, mas eu não vou querer vender minha empresa nunca. A minha empresa é feita para durar. Ótimo, porque a gente adora empresas feitas para durar. Essas empresas são prósperas, estão preocupadas com a resiliência. E ela vai comprar. Ela vai comprar. Como é que você vai durar ao longo de gerações se você não tiver uma área de M&A interna? Uhum. A gente pode ser a sua área de M&A, porque é muito mais barato você terceirizar a atividade de M&A até um certo tamanho. Se é uma empresa de menos de R$1 bilhão de faturamento, não faz sentido ter uma área de M&A interna. Então, o ideal é você terceirizar para a gente a sua área de M&A. Ah, Rodrigo, mas eu não estou na hora de comprar empresas e tudo. Consultoria estratégica, vou te preparar para isso. Não tem problema nenhum, né? A gente está falando de transações no sentido mais amplo. Uhum. Você pode vender um pedaço da sua empresa para poder gerar cash para outras questões. Você pode comprar empresas mais tarde. Você pode, inclusive, captar recursos para você poder turbinar seu crescimento. Isso também é uma transação. E assim, tem dívida que é transacional, que você faz assim de tarde com o seu banco. Tem dívida que é uma transação, é estruturada, você precisa montar um book, você precisa ir para Faria Lima, precisa fazer roadshow. Essa dívida, às vezes, custa muito mais barato e muito mais alongada. Uhum. É uma transação. A gente faz transações de captação de recursos, captação de dívida e captação de equity, né? Que é captar dinheiro para ser injetado na sua empresa em troca de ações, né? Uhum. Ou seja, definitivamente não é... O Brasa Capital não é só para quem quer vender sua empresa. É para quem quer, basicamente, operar bem no mundo do mercado financeiro, no mundo da estratégia inorgânica. E hoje uma empresa média, Thiago, e a gente tem que entender que o empresário médio na casa de 10 milhões, ele está evoluindo. A grande maioria começou pequeno. Sim. Né? Essa grande maioria, o brasileiro tem essa tendência. E Aparecida, nós temos aí mais de 100 mil CNPJs, 40 anos de transformação, onde a maioria dessas empresas que estão instaladas nos polos tem menos de 35 anos. Sim. A grande maioria. Então ainda está na primeira geração, que foi lá e começou quase do zero. E os que começou melhor, o negócio é do zero. Por mais capital que ele tinha, o negócio começou do zero. Eu saí, eu vim de uma empresa, igual eu conheço. Eu vim do mercado que eu vendia material de construção, mas eu migrei para o aço por uma oportunidade nessas transações de Gerdau, Belgo Mineiro, com ArcelorMittal. Aí pegaram a representação, a distribuição, e o cara virou big. Né? Ele deixou de vender o tijolinho, a cerâmicazinha, para virar um mega empresário. E tem alguns e N outras coisas que acontecem. E nesse momento do médico que está vivendo agora, ele tem que pensar, primeiro, gente, não podemos tampar o sol com a peneira. Eu vim de um tema agora, eu vim no almoço junto com vários presidentes, nós pensamos, presidente da CNI, presidente da Federação das Indústrias, né, com mais de 34 sindicatos das indústrias. Qual que é a nossa preocupação? Nós vivemos no Brasil de desafio, né? Sim. E nós estamos, a partir de janeiro, tem uma reforma tributária aí. E aí, quando o Rodrigo Leite, fala assim, eu dou consultoria estratégica, ou de graça ou cobrando, tem que se pensar nisso, porque muitas empresas vão ter que pivotar obrigatoriamente. Eu estava com um empresário,
do ramo e ele assim, meio perdido, eu falei, deixa eu te contar, você vai ter que se organizar, porque pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, você fabrica cadeira, então você compra ferro, pano e espuma e vende. No seu negócio, com essa mudança do IBS, com o IVS, com enfim, às vezes você não vai mais comprar o ferro, você entendeu que o seu negócio agora é fabricar espuma. Você esqueceu o pano e tudo e você vai pivotar seu negócio. E aí você tendo uma estratégia, pensando, é na hora de adquirir investimentos, que é onde o Rodrigo fala, né, de trocar dinheiro de uma maneira mais barata. Né? Então, assim, muitas empresas vão mudar, porque o imposto não tem como correr, pode mudar, pode acontecer. Isso é definitivo. Sim. Pelo que eu tenho ouvido, a reforma tributária é uma realidade. Pode ser que não seja dessa maneira 100%, mas o que acontece? O imposto vai ser na fonte, não tem como, na ponta. Isso é mundial, né, Rodrigo? Então isso é uma tendência mundial e não vamos ter que isso. Os estados igual Minas, pouco menos, mas também sofre, Goiás sofre também. Por quê? Porque não tem grandes consumidores, igual São Paulo e tudo. E as indústrias aqui vão ter que se reinventar. As de logística. Então, quando você está num momento desse e está numa masterclass dessa, e eu penso, Max, como empresário, o que vai virar do meu negócio? Eu não sei. E aí também é muito presunçoso eu já saber o que vai virar. Mas se eu já estiver preparado, sabendo como que se faz aquisição, como eu capto dinheiro, uma consultoria estratégica, começa a analisar esses dados que você não analisava. Então o que acontece? É uma oportunidade que eu vou ver lá na frente, beleza. Não, meu negócio é de oportunidade, então eu posso adquirir. Não, meu negócio não é esse, eu vou ter que pivotar, então eu vou ter que vender. Sim. Não vou perder o meu. Então, assim, é importantíssimo, principalmente para o momento que nós vamos viver. A partir de 2026 muda tudo. E 2032 acabou, chefe. Não chega ou não, o imposto vai aumentar. Né, Rodrigo? Então, você tem que pensar nisso aí. Então, eu vejo que é uma oportunidade, por isso que eu defendo e falo que o Rodrigo é uma oportunidade muito bacana para o empresário, que às vezes fica sonhando, que não sei o que vai virar, ano que vem eu vejo, e aí nessa palestra que eu vi o cara falou mesmo, o empresário tem que deixar de ser o Zeca Pagodinho, entendeu? Para tomar a frente, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Rodrigo, e até falando um pouco mais sobre essa questão de fusão, aquisição, assim, pensando no Brasil como um todo, é um país atrativo? Mesmo com essas questões, essas burocracias que nós temos, essas mudanças como estamos tendo agora nessa reforma tributária, há interesse do investimento estrangeiro no Brasil? Muito, muito. Historicamente, demais mesmo, né? Claro que a gente passa pelos altos e baixos, não é só para nós, que a gente sabe, né? Que é assim. O interesse, a admiração do mundo e o ranking do Brasil nessa disputa pelo capital internacional, ele vai subindo e descendo, é claro, né? Mas o Brasil sempre tem uma posição de muito destaque. É o mercado mais interessante da América do Sul, com certeza. É o maior. Quase sempre é o mais interessante da América 200 Latina. milhões de consumidores. O México de vez em quando dá uma ultrapassadinha, temporária, depois volta, porque também não é o lugar mais estável do mundo. Sim, no Brasil, tem alguns setores que assim, a gente nunca perdeu e nunca vai perder a majestade. Por exemplo, e aqui no Centro-Oeste é super importante, que é o agro. Sim. Coisa óbvia que eu vou falar aqui, mas assim, mesmo sendo óbvio, eu quero estressar mais uma vez. Normalmente o Brasil, que é 2-3% da economia mundial, mais ou menos uns 2% da população mundial, o agro normalmente é uns 20-30% do mercado mundial. O agro brasileiro é 20-30%. Então a gente está falando de um nível de relevância 10 vezes maior. Sim. Isso significa o seguinte, que qualquer player global de agro, o Brasil é um dos 3 mercados mais importantes. Né? E os Estados Unidos, o Brasil, e aí depois você precisa dividir ali
Europa, África. China e alguns outros lugares, Rússia e alguns, então a Ásia como um todo, a Europa mas é mais voltada para dentro, não é tão mais competitiva, é meio cara para operar e tudo. Então a gente está falando de uma Ásia em terceiro lugar, assim, em termos de relevância do agro. O agro brasileiro isso é muito importante do ponto de vista de M&A até, né? Porque quando a gente está falando de, por exemplo, tem uma empresa do varejo, um banco, uma seguradora ou uma empresa de telecom, você vai para o mundo mostrar um ativo desses num processo de M&A? Ok, o pessoal sabe que o Brasil é importante, mas está lá, né? 2, 3% do mundo e tal. Nunca é assim a prioridade máxima de um CEO global, lá dos Estados Unidos e da Europa. Agora, se é uma gigante do agro nos Estados Unidos e na Europa, tem muita empresa gigante do agro que é desses dois lugares, e eu falo assim, olha, é um ativo brasileiro aqui. O cara para poder te ouvir imediatamente. Então, essa é uma diferença. Agora, o Brasil é um destino, né, e sempre foi e sempre será um destino do capital internacional. E o processo inverso? Os empresários brasileiros também têm esse olhar para fora? A internacionalização de empresas brasileiras é um fenômeno definitivamente já amadurecido, né? Na década de 90, quando eu estava começando minha carreira, era muito mais raro, era meio que pesquisa de ponta da Fundação Dom Cabral, super celeiro de grandes talentos do mundo de estratégia e gestão. Era um projeto assim meio selvagem você falar sobre internacionalização de empresas brasileiras. Hoje em dia, esse código já foi muito mais do que craqueado. A gente tem Gerdau, a gente tem Ambev, a gente tem Localiza, a gente tem Stefanini, tem uma série de campeões, JBS, uma série de campeões globais que já estão internacionais. E dominando, né? E liderando, né? Liderando globalmente, exatamente. O número de empresas de sucesso internacionalmente já está provavelmente mais do que na casa de centenas, não sou expert nesse assunto, mas mais do que na casa de centenas, talvez milhares de empresas brasileiras com sucesso de internacionalização. Rodrigo, convida mais uma vez o empresário, o acionista, para vir fazer parte dessa Masterclass que vai ser realizada aqui na SEAG no dia 27 de agosto. Perfeito, vou convidar. Pessoal, um prazer enorme de convidar o empresariado de Aparecida de Goiânia e da grande Goiânia em geral também. Para mim foi uma surpresa, só fazendo um parênteses, uma surpresa enorme ver tanta pujança industrial, econômica na cidade de Aparecida de Goiânia, né? É um segredinho ultra bem escondido. A Faria Lima não sabe tão bem disso, talvez um ou outro, mas fiquei muito impressionado. Então convidar o empresariado de Aparecida de Goiânia, da Grande Goiânia, para a Masterclass. Ela se chama Masterclass O Acionista Estrategista, e o acionista estrategista é aquele que é versado nas ferramentas da estratégia inorgânica. O que é isso, Rodrigo? Bom, vem para a Masterclass que você vai aprender e você vai aprender quais que são todas as ferramentas da estratégia inorgânica. Estamos falando aqui de umas 15 ferramentas que você não só pode utilizar, como você deveria utilizar no seu negócio. E a gente vai explicar como que isso está ao alcance do empresário de tamanho médio, de 10 milhões de reais de faturamento ano para cima. Antes disso, tem outras coisas para fazer dentro da sua empresa e está um pouco mais para frente a estratégia inorgânica. Acima de 10 milhões de faturamento, ultra relevante, vocês vão gostar muito do conteúdo, mas assim, é uma aula. Sentar e prestar atenção na aula. São 2 períodos de 50 minutos ou 1 hora, se eu acabar falando, eu falo muito, né? Desculpe. Mas é uma aula densa, conteúdo de verdade, conteúdo sênior. Então, assim, leva o caderninho. Não precisa nem levar o caderninho. A gente vai distribuir um caderninho lá para todo mundo anotar, porque, assim, é bastante conteúdo. Ok? Então, está todo mundo convidado. Relevante. Venha participar junto conosco. Não perca. Masterclass Acionista? O acionista estrategista. É isso aí. Rodrigo, e a gente gosta também de conhecer o nosso entrevistado aqui, Opa. saber um pouco mais. Sabemos que você é mineiro, Ixi, lá vem. Passou aí já, deu uma volta no mundo já, saiu da engenharia de computação e veio para essa área, realmente que é tão atrativa, tão importante, né? Mas queria saber do Rodrigo Leite, se ele tem um tempo para ter um hobby, qual é esse hobby que você tem, Rodrigo?
Pão de queijo. Até pouco tempo atrás a minha resposta era muito chata, né? Porque eu gostava, né? Eu gosto muito de trabalhar, trabalho muito, gosto muito de estudar, eu leio muito e tudo, mas, putz, hobby trabalhar, hobby estudar. Mas aí, há um ano e meio atrás, eu, pro meio corpo, emagreci 18 quilos, fechando bastante a boca e comecei a malhar bastante. Então, hoje, super hobby. Eu estou correndo 3 vezes por semana, malhando 4 vezes por semana. Olha só, graças a Deus. virou atleta. Mas, bom, vamos há um ano e meio, né? Foram 50 anos longe e 1 ano e meio malhando. Então, o atleta ainda vai chegar lá. Mas é o meu hobby hoje, adoro fazer, me dá, assim, é uma válvula de escape. Acho que agora, pelo menos agora tem um hobby. Tá vendo? Não, e é hobby É. mesmo. Porque ele fala pra mim que ele escolhe hotel que tem academia boa. Mas virou tem que hobby ser, mesmo. tem que ser. Ele Já tá tão assim, ó. Cara, eu fico nos flats lá do setor Bueno porque a academia é melhor do que nos hotéis. Gosta de futebol? Torce pra algum time? Galo, e né, o Galo tá numa fase boa aí. Tá com um time bom lá, né? E tá contratando gente. Eu acho que ele mais, era Cruzeiro, virou Pois Galo é. só porque tá bom, né? O Ronaldinho vendeu, viu? fez um M&A sem ele. Infelizmente o Cruzeiro nesse momento tá melhor do que o Galo, mas... Tá mesmo? Eu não mas sei, não entendo. dura pouco isso. Rodrigo, e o que hoje o Rodrigo, já com essa experiência no mercado, tudo, falaria pro Rodrigo quando tava entrando no ITA, lá na engenharia de computação? Ixi. Você gosta de apertar os... Vamos lá. O que eu falaria pro Rodrigo jovem? Isso mesmo. Meu filho, empreende o mais rápido possível. Eu fui empreender muito tarde, né? Passei por grandes lugares, não arrependo da minha carreira, aprendi muito, mas eu acabei indo empreender, que 2020, com 47 anos de idade. Eu devia ter aprendido, né, tudo que eu aprendi. Com 32, 34, eu acho que eu já estava pronto e eu deveria... Já estava maduro para mas empreender. ele estava ganhando muito dinheiro, etc e tal. Confortável, né? Muito confortável. Cara, empreende antes. Porque assim, empreender é muito, muito, muito mais legal do muito que gratificante, né? jogar o sonho de outro. Verdade. Tem isso também, né? E é bom. E uma sugestão que você possa passar pra gente de filme, ou de uma série, livro, viagem, pra inspirar os empresários aparecidenses? Vamos ler. Tem grandes livros. Os livros eu vou falar na Masterclass. Ótimo. Tá? Dentro desse nosso assunto aí do mercado financeiro, M&A, fundos e tudo, eu vou sugerir 3 séries que eu acho que elas são muito legais. Ótimo. Vamos lá. Uma delas é a Suits. As 3 são nome em inglês. E eu acho que não tem tradução para português. Todo mundo fala. Aqui fala Suits. Suits. Terno em inglês. A outra é Succession. Sucessão em inglês. Que é de um grupo de mídia. Bárbaro, maravilhoso. Para quem tem negócio familiar, então, muito, muito, muito legal. Porque o Suits é um escritório de M&A em Nova York. Succession é uma família do ramo de mídia, uma família gigantesca, mega bilionária, e é muito bem feita, é uma série incrível. E a terceira é Billions, que também é de Wall Street, aí na verdade é um fundo de hedge, né? É muito legal. Então, para quem gosta de negócios e gosta disso misturado com um pouco de drama, diálogos... De drama, ação, suspense. Diálogos muito ágeis, muito inteligentes. E fala As muito de 3 séries. negócio, né? De transação mesmo. E a realidade, né? Que você passa a perna, existe coisas erradas, se você não ficar Exatamente. atento. Eles dão uma exagerada no ritmo, lógico. as coisas acontecem muito da noite pro dia. Acho que assim, tanto Billions quanto Suits, eles exageram demais no ritmo. É como se de um dia pro outro acontecesse 3 meses. Succession é extremamente realista. As coisas vão acontecendo no ritmo real da coisa. Então você vê que, às vezes, um M&A dura 3 temporadas, né? Que é a verdade. É verdade. O M&A é uma E maratona. no Billion, 3 dias. O cara, não, muda aí, põe uma moça bonita, tira um cara, vai pra uma boate, Acabou. fechou o No M&A. Suits você tem 6 meses e de um dia pro outro. E uma frase que você gosta de falar? O que você acha interessante assim no seu dia a dia? Que é a cara do Rodrigo. O cara fala, poxa, essa é do Rodrigo. Bom, eu tenho uma frase que eu adoro falar no trabalho também, né? Nessas aulas, em reuniões de estratégia, negócio assim.
estratégia não é plano. Tá? Estratégia é estratégia, plano é plano. O pessoal fala planejamento estratégico, não tem nada de estratégia no planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo de planejamento. Estratégia é uma teoria que envolve muito mais risco, está muito mais fora do controle. É muito mais uma arte do que uma ciência. Tá? Então, estratégia não é plano, é essa frase. Bacana. E eu vou falar um pouco mais disso na Masterclass. É isso aí, a gente reforça. Que dia que é a Masterclass? Dia 27 às 8h30 na ACIAG. 8h30 da manhã, viu? Não é 8h30 da noite. A gente falou 8h30, teve um empresário uma vez que chegou 8h30 da noite querendo ver a Masterclass. Aí seria 20h30, né? E eu queria agradecer aqui imensamente a nossa estrela desta manhã, Rodrigo Leite, engenheiro de computação, com todo esse currículo que nós tivemos, ele que é da Brasa Capital, e vai falar sobre essa Masterclass exclusiva aqui para os empresários de Aparecida de Goiânia. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Saiba que a SIAG, o nosso Podstar, estão sempre de portas abertas. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pela honra de participar do podcast da SIAG. Sempre vejo aí o Max, sempre admirei, achei muito bacana o convite e espero que o pessoal goste aí, né? Vai gostar, é muito importante e relevante para você, empresário de Aparecida, que nos segue, compartilha, curta, marque e mostre para as pessoas, ponha no seu grupo, marque todo mundo, que é muito importante isso aí. Não deu para mim participar, mas vai ter outras oportunidades, né, Tiago? É isso aí. Obrigado também, presidente, principalmente por ter essa iniciativa de querer qualificar cada vez mais os nossos empresários com informações tão relevantes como o Rodrigo irá trazer. Então, e a gente tem que ver que o mundo gira e as coisas estão acontecendo. Na semana passada foi a inauguração do Dianote, né? Sim. Então, assim, estão vindo mais de 200 empresas para Aparecida. Então, não ache que você está sozinho no deserto. Então, pode vir concorrente ou pode vir também parceiros estratégicos. A gente tem que estar atento. Sim. Né? Então, quantas parcerias estratégicas pode estar chegando, quantos clientes pode estar chegando ou concorrentes pode estar chegando também. Então, você tem que estar atento, tem que sempre trazer novidade, tecnologia, né? E está vindo aí muitas coisas boas. Vamos trazer também, nesse mês de setembro, o Embrapi Day, também, né? Você que é da área de indústria, esse é exclusivo para indústria ou para startups, né? Também tem a Embrapa da indústria ou startup. Startup pode ser em qualquer segmento, estando na área de tecnologia, mas principalmente você, indústria, que quer vir ver o que tem de inovação, inteligência artificial, e não só inteligência artificial, o que tem de inovação no mercado também. Vamos marcar a data aí, vamos divulgar aí, não perca junto aí. Parabéns, Thiago, por mais uma bela entrevista. Obrigado, Rodrigo, por contribuir conosco aí, nos ensinar mais um pouco. Sim. Gastou o inglês do Thiago. Você viu que nem a Masterclass ele deu conta de falar. Já mudei, ele já estava Master, que acabou o inglês. Acabou. Nossa Senhora. Vamos fazer um cursinho extensivo aqui para o resto do ano o Thiago gastar o inglês dele. Mas parabéns, Thiago. Obrigado você que nos ouve, nos acompanha aí de sempre. Muito obrigado. E agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, as empresas que estão sempre aqui conosco, fazendo com que a gente possa levar sempre informações diferenciadas, com qualidade, sobre empreendedorismo para vocês. Temos aqui com a gente o Grupo Eribaldo Egídio, também a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Mobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Motoaires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E agradecendo mais uma vez a participação da nossa estrela desta manhã, Rodrigo Leite, convidando mais uma vez para o Masterclass. Você, empresário, vale muito a pena estar aqui conosco. Vai chegando no final, mais um Podstar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus.